A Luísa Martins vai falar sobre esse assunto ainda. Luísa, a gente estava contando aqui, até me antecipei um pouco na sua apuração. A Luísa fala de dossiês que estão sendo preparados sobre o IOF para ser enviado ao Supremo Tribunal Federal. Lu, mais do que isso, traz para a gente o trâmite. Eu acho muito interessante quando Luísa sempre nos alerta que não quer dizer que a conciliação seja uma rejeição ao pedido feito pelo governo federal. As ações que estão pendentes, não só do governo federal, tem uma do PSOL, tem uma do PL no sentido contrário também, Luísa, que ainda com a conciliação, o ministro Alexandre de Moraes pode decidir sobre essas ações. Pode sim. Tainá, uma boa tarde para você, para o Uribe, todos que estão conosco no Bastidores, uma boa semana para todo mundo. Tainá, para haver essa conversa entre o presidente Lula e os presidentes da Câmara e do Senado a tempo do prazo que foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que tanto o Congresso quanto o Planalto enviem informações, né, subsídios para a Corte em relação ao IOF, então isso vai exigir uma corrida contra o tempo ali por parte do presidente Lula e também uma boa vontade ali também por parte da cúpula do Congresso Nacional. Afinal de contas, na própria sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes já notificou com um selinho ali de urgente na comunicação, tanto a Câmara e o Senado, quanto o governo federal, para apresentarem ali em 5 dias os seus argumentos. Então, esse prazo não contou o fim de semana ali, deve ser enviado ao Supremo até a sexta-feira, e isso tudo é para dar ao ministro Alexandre de Moraes subsídios, tanto de um lado quanto de outro, para tentar fazer a melhor mediação possível na ocasião da audiência de conciliação que foi marcada para o dia 15 de julho, ou seja, já é na próxima semana, então o tempo é curto aí para se poder chegar a um acordo, né? E isso, como você disse, Tainá, tem uma leitura ali dentro do Supremo de que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela, ao derrubar o decreto do governo que aumentou a alíquota do IOF e também derrubar o decreto legislativo que suspendeu essa alta no imposto, foram medidas ali em que ele deu e não deu razão para ambos os lados, praticamente para tentar colocar a bola no chão, né, zerar o jogo, e aí com isso as partes poderem chegar à audiência de conciliação com um caminho mais ou menos pavimentado para uma conciliação. É claro que na prática a alta do imposto foi derrubada, então isso deixou o Congresso muito mais satisfeito do que o Palácio do Planalto a partir dessa decisão liminar do ministro na sexta-feira. Mas existe essa visão de que Moraes viu ali uma legitimidade do governo para aumentar a alíquota, uma decisão ali do âmbito do governo federal que está dentro do poder regulamentar do executivo, mas ao mesmo tempo viu ali que pode ser que haja um desvio de finalidade e isso acabaria justificando uma intervenção ali por parte do Congresso Nacional. Então ele quis dizer que todas as alegações que chegaram até agora ao Supremo, seja do PL, seja do PSOL, seja da própria Advocacia Geral da União e até agora por vários partidos que acabaram em bloco acionando também o Supremo e colocando mais um ingrediente nessa briga, todas as considerações que todos fizeram devem ser levadas em consideração e não podem ser descartadas nesse momento. Então, foi uma liminar que ele deu em caráter de urgência, é claro, e poderá, como você disse, Tainá, ser revista depois dessa audiência de conciliação, a depender dos termos que forem acordados ali nessa primeira rodada, né? Até esperado, na verdade, não é esperado que dessa primeira audiência já se saia um grande acordo firmado ali entre todas as partes, né? Já se considera como certo que essa rodada de mediação vai ter aí outras audiências ao longo do caminho, né, ao longo das próximas semanas. Mas esse já vai ser um primeiro passo para ver em que medida as partes estão dispostas a ceder em alguma medida. Muitos têm lembrado, Tainá, do roteiro da desoneração da folha de pagamento, que foi mais ou menos a mesma coisa, né? Houve um grande embate ali entre o Planalto e o Congresso Nacional, a AGU acionou o Supremo, o ministro Cristiano Zanin chegou a dar uma liminar favorável ao governo, mas depois foi comunicado de que havia predisposição das partes em se chegar a um acordo e, com isso, ele suspendeu os efeitos da liminar dele,
para que houvesse uma abertura de espaço e tempo para que se pudesse abrir uma conciliação e todos pudessem chegar a um acordo, e isso de fato aconteceu. Houve boa vontade de todos os lados e foi feito ali um acordo entre Congresso e governo para uma reoneração gradual de alguns setores da economia, né? Então esse tem sido um caso de exemplo bem sucedido ali, que pode acabar se repetindo em relação à alta do IOF decretada pelo governo federal como forma ali de cumprir a meta fiscal. Claro que a discussão, Tainá, como você disse, né? Se não houver um consenso por parte do governo e do Congresso, há algumas opções, né? Uma delas é se levar as ações a julgamento no plenário. E aí é um problema, porque quando o Supremo decide, não só ele puxa para si ali um protagonismo, né, que ele nem deveria ter na correlação da força entre os poderes, só está tendo esse protagonismo porque foi acionado, mas também inevitavelmente uma das partes vai ficar insatisfeita, né? Ou o Supremo vai decidir a favor do Congresso ou vai decidir a favor do governo. Então, por isso que a conciliação tem sido colocada desde antes até da judicialização, quando isso ainda era apenas uma conversa de bastidor, a gente deu aqui no Bastidores CNN, como o melhor cenário possível. Vamos aguardar para ver como vão se dar essas negociações ao longo dos próximos dias, até a sexta-feira, que é quando vence esse prazo para que Congresso e governo enviem esses memoriais, né? Esses dossiês sobre o IOF, ao Supremo Tribunal Federal.